Então, força e torque sobre um dipolo magnético. Então, vamos falar de torque primeiro, tá? Torque. Então, imagina um dipolo magnético que eu vou pegar assim, é um circuito, por exemplo, retangular. Imagina que eu tenho um circuito retangular por onde circula uma corrente elétrica, digamos que aqui passa a corrente I, e ele está imerso num campo magnético na direção Z. E aqui eu tenho ele inclinado por exemplo, então essa aqui é a direção do momento magnético e ele está inclinado de um ângulo θ aqui, ó. Tá? Eu quero calcular o torque sobre essa espira. Como é que eu calculo o torque sobre essa espira? Torque, por definição, R vetor F. Então, as dimensões são as seguintes. São A e B. Isso aqui é um lado de dimensão A. Isso aqui é B. A força que aparece... Isso aqui é um campo uniforme em toda essa direção, claro, né? Então, a força, se você lembra, a força sobre um fio imersa num campo magnético é dado por um IDL vetor B. Correto? Muito bom. Se você quiser, eu posso fazer uma secção aqui, ó. Isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y. Então, no plano ZY, se eu estivesse olhando aqui do eixo X, eu teria o fio com esta orientação, a espira está inclinada, tá vendo? Se eu trouxer o M para cá, eu alinho com o B, mas ele está inclinado de um ângulo θ. Aqui vem uma corrente saindo do plano e aqui uma corrente entrando no plano. Quanto vale esse ângulo? Se esse aqui é o ângulo θ, isso aqui vale 90 menos θ. Então, como é que são as forças que atuam nesses fios? Se você fizer o produto de IDL vetor B, não é? Então, esse cara está saindo para cá, o B está nessa direção. Ao fazer o produto vetorial, você deve encontrar uma força apontando para cá, ó. Onde isso aqui é o tamanho A sobre 2 e aqui é A sobre 2. E neste fio você deve encontrar uma força para lá. E quanto vale essa força? Se você fizer essa expressão aqui, isso aqui vai dar I. O valor do L é B, né? I, B, vezes o campo B. Correto? Então, essas duas forças vão gerar um torque, né? Isso é o que se chama de um binário. Você lembra disso? É um binário, né? Enfim. Bom, nesses dois fios laterais, também haverá forças, né? Então, se você olhar aqui, aqui tem uma corrente, aqui tem uma corrente. Se você fizer o cálculo dessa força fazendo IDL vetor B, no tempo que eu vou ter uma força para cá neste fio, cuja função deles é tentar esticar o circuito. Não gera torque algum.
Agora, essas duas forças aqui vão gerar um torque sim, né? Então, isso aqui é o A sobre 2, isso aqui é um A sobre 2. Portanto, o torque, que eu calculo como sendo R vetor F, ou então produto de F por este braço aqui, né? Lembra disso? Isso aqui é A sobre 2 cosseno de 90 menos θ, que é A sobre 2 seno de θ. Então, isso aqui vai ser igual a F duas vezes A sobre 2 seno de θ. Por que duas vezes? Porque eu tenho o torque devido a essa força e o torque devido a essa força, né? Isso na direção I. Onde o F é exatamente I, B, vezes o campo externo, A seno θ. Você pode visualizar que o produto AB, que é a área da espira, vezes a corrente I, isso aqui é um momento magnético. Então, isso aqui é igual a MB seno de θ, I. Isso aqui tem toda a cara de ser um produto vetorial, né? M vetor B. Portanto, o torque é igual a M vetor B. Alguém vê alguma semelhança dessa expressão com o torque de um dipolo elétrico no campo elétrico externo? É igual. Lá era P vetor E. Aí é M vetor B. Você pode dizer assim, pô, mas peraí, você mostrou isso para o caso de uma espira retangular, e não, isso aqui não é geral. Aí eu te digo, é um exercício do livro. Se você pega um circuito geral, qualquer, você pode decompor esse dipolão, só um dipolo magnético grande, em vários dipolinhos retangulares. E assim por diante, dentro e fora. Entende o que eu estou fazendo aqui ou não? Eu estou decompondo um dipolão em muitos dipolinhos. E vou dizer que a força no dipolão é igual à força no dipolinho. Só que veja que as correntes laterais aqui se cancelam. E vai sobrar simplesmente a borda. Tá? E aí o resultado final é exatamente isso. Tá? Então essa é a expressão do dipolo, do torque sofrido por um dipolo. Então você vê que neste caso aqui, se eu tenho uma espira inclinada de um ângulo θ num campo B dirigido para o eixo Z, haverá um torque na direção X. Então isso aqui vai girar, não vai? Vai girar. Em que sentido? Se eu estou olhando nessa direção, ó, ele vai girar no sentido anti-horário. De tal maneira a que o dipolo se alinha ao campo B. Tá? Então é isso. Todo dipolo quer se alinhar ou anti-alinhar um campo externo. Tá? Essa é a natureza da interação. Tá bom. Então essa é uma expressão que, apesar de ter sido mostrada por um dipolo retangular, qualquer dipolo com qualquer formato vai ter o mesmo torque. A prova é um exercício do livro. E você mostra assim. Você constrói um dipolo geral como uma soma de vários dipolos retangulares. Quanto à força, então. Vamos ver a expressão da força. Ok. Imagina força sobre um dipolo. Imagina que eu tenho um dipolo com uma corrente I num campo uniforme. B. Constante. Tá?
Bom, é como se eu colocasse uma espira dentro de um solenoide infinito, por exemplo. Aí eu quero calcular essa força aqui. F igual a integral de I dl vetor B. Essa integral aqui no circuito, né? Vezes dl vetor B. Não é? Bom, esta integral de um vetor dl num circuito fechado, isso aqui dá zero. Então, conclusão, não há força sobre dipolos magnéticos se ele estiver num campo uniforme. Agora, vou fazer uma coisa. Eu vou pegar essas linhas de campo, dar uma não uniformidade ao campo. Bom, isso é fácil de fazer. Imagina que eu pego aqui um dipolo, um solenoide finito, que eu enrolo ele. Lembra que as linhas de campo aqui tem um formato assim? Então tá aqui. E aí eu vou colocar o dipolo ali. Tá aqui o B. Tá aqui o B. Dessa forma aqui, né? F vai ser uma integral de I dl vetor B. Repare que neste desenho, por exemplo, o B tem esta configuração aqui, ó, e o dl neste ponto aponta para cá. Eles são ortogonais, está vendo? Para onde vai apontar a força? Se você fizer dl vetor B, vai aparecer uma força para cá, ó. Ela é perpendicular ao mesmo tempo ao B e ao dl. Idem aqui, ó. Se você tiver aqui o elemento dl, se você fizer IDL vetor B, vai surgir uma força para cá. Inclusive dá para suspender aquela espira contra o campo de gravidade, por exemplo. Né? Então, por exemplo, isso aqui é 90 graus, né? Isso aqui, se for um ângulo θ, isso aqui vai ser... Aqui é 90 menos θ e aqui é θ. Né? Portanto, isso aqui é F cosseno de θ. E o F é aquela integração ali, portanto, a parte do F de Z vai ser igual a, que é I vezes 2πr vezes o B, cosseno de θ, na direção de EZ. Então, campos não uniformes podem gerar forças, inclusive em momentos de polo.